Bem-vindos a mais um vídeo do canal Maçonizando. Hoje nós vamos responder uma pergunta de um web espectador, que é qual o rito mais místico da maçonaria? Num comentário que teve em um vídeo que a gente fez, alguém perguntou qual que é o rito maçônico mais místico? Então é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Bom, vamos falar primeiro do que é misticismo, ocultismo e esoterismo, para poder separar um pouco as bolas, né? O misticismo, ele é uma prática mais contemplativa, né? Ela é uma prática mais meditativa, né? Então, por exemplo, dentro da Ordem Rosacruz-Amorque existem exercícios. Eu vou falar da Ordem Rosacruz-Amorque, que é a ordem que eu participo, uma ordem mística que eu participei, né, até 2019. Eu estou inativo aí já faz uns bons 5 anos, né? Mas na Ordem Rosacruz-Amorque, por exemplo, o Rosa Cruz, ele fica lá num estado de meditação. Em algum momento do ritual, ele vai lá, fecha os olhos e fica num estado de meditação, né? Ele vai fazer mantras, não é mantras o nome, mas eu não vou violar meus juramentos, né? Mas ele faz alguma coisa que seriam parecidas com mantras, né? E, então, isso na maçonaria não existe, tá? Não existe, né? A maçonaria tem sinais, toques e palavras, mas não tem mantras mágicos que vão fazer com que algo no seu corpo entre em ressonância com a energia daquele mantra para que você possa manifestar alguma coisa na sua vida profana ou mesmo no seu corpo físico, tá? É importante que a gente frise isso. A outra situação é que na maçonaria, segundo pegando a linguagem dos Rosacruzes, durante toda a cerimônia, o maçom está 100% na sua consciência objetiva, ou seja, ele não está em estado de meditação durante a cerimônia maçônica, em nenhum momento, né? Tem os irmãos que dormem de vez em quando e dizem que se aprofundaram na meditação, mas não, a maçonaria não tem essa prática de meditação durante as cerimônias ritualísticas. Inclusive, o cara tem que estar bem desperto, atento, porque pode vir comando do venerável, dos vigilantes e tudo mais, mas eu não vou entrar em questões ritualísticas, eu só vou responder essa pergunta de forma bem objetiva, né? Então, não, a maçonaria não tem práticas nesse sentido. Ocultismo, o que seria um ocultismo? O ocultismo, ele seria mais porrada, daí já sai um pouco da vibe Spencer Lewis e entra para uma vibe mais Aleister Crowley, né? Tipo rituais, grimórios, cerimônias mágicas que buscam chamar um ser ou uma energia alusiva a esse ser para que ela se manifeste no plano da matéria através de um operador. Então, é mais ou menos por aí, tá? Eu estou simplificando muito, né? Eu até tenho uma exposição que eu vou fazer daqui uns dias, explicando aí a diferença entre misticismo, esoterismo, ocultismo e maçonaria. Eu vou fazer uma exposição mais completa e vai ser postada aqui no canal, inclusive. Mas, então, nós temos essa questão. E o esoterismo? Onde é que entra o esoterismo? O esoterismo, ele está análogo a algo que tem uma espiritualidade e cujo conhecimento está restrito a um certo grupo, né? Então, o esoterismo, ele restringe a um certo grupo um determinado conhecimento. Se aplica à maçonaria. Tem um conhecimento espiritual, você tem que crer no grande arquiteto do universo, você tem que fazer juramentos, você tem palavras sagradas, então nós temos uma espiritualidade, né? E dentro dessa espiritualidade, esse conhecimento espiritual ele é restrito a um certo grupo, então ele é fechado, é esotérico, né? Então, é um conhecimento, no sentido estrito do termo, a maçonaria seria mais esotérica. Mas eu vou responder a pergunta do irmão dando a minha opinião pessoal. Minha opinião pessoal, certo? É importante frisar isso. Bom, nós temos ritos que eles têm uma vibe mais filosófica, mais iluminista, né? Eu vou citar, por exemplo, o rito francês, o rito moderno, né? Nós temos o rito de Schroeder, que também é um rito... Esses ritos, eles são... O moderno e Schroeder, por exemplo, eles têm uma visão mais filosófica, né, da coisa. Então, eles são mais moral, né? Então, ele não tem uma grande espiritualidade nesse rito. Ele tem ele é mais filosofia mesmo, né? Então, ele não tem uma grande espiritualidade nesses ritos, minha opinião. E eu estou falando de graus simbólicos, tá? Porque os graus filosóficos do rito moderno têm espiritualidade, sim, e não é pequeno, tá? Mas eu estou falando dos graus
simbólicos. Então, nos graus simbólicos não é muito... o cara que é meio esotérico, que é meio místico, que é meio Rosa Cruz, ele vai achar meio diferente das suas expectativas o que ele vai encontrar num rito moderno, num rito de Schroeder, né? Então, ele me pergunta assim, a pergunta é mais ou menos assim, eu sou um cara muito místico, em qual rito eu vou me sentir melhor? É importante frisar que tu não vai escolher o rito, né? A loja que te escolhe, então a loja vai te sindicar, vai te filiar e vai ter, enfim, né? Tu não escolhe o rito, a loja que te escolhe, né? Mas, respondendo objetivamente a pergunta, os dois ritos mais místicos, aspas, na minha opinião, são o rito escocês retificado, né, que ele tem uma vibe mais martinista, mais vilemosista, mais martinezista, né, então o rito escocês retificado é um rito espiritualista. O rito escocês antigo e aceito é um rito também com muita espiritualidade, com muita força espiritual, mas disparado, na minha opinião, assim, incomparável, numa prateleira, num outro nível, o cara que é místico, o cara que é esoterista, ele vai se sentir bem no rito adoniramita. É o rito mais místico que temos dentro da maçonaria. Ele não nasce lá um rito muito místico, né? Ele vem para o Brasil através dos portugueses, né? E ele é, inclusive, um dos primeiros ritos da maçonaria brasileira, né? É um dos primeiros ritos da maçonaria brasileira. Então, ele vem para o Brasil e através dos portugueses, né? Ele é um dos ritos dos primórdios ali do Grande Oriente do Brasil, né? E é um rito que é muito praticado no país. É um rito muito praticado no país. Então, nós temos elementos, por exemplo, com uma certa formalidade mística, num acendimento de chama sagrada. Nós temos uma cerimônia de purificação do ar, do ambiente, né? Que é uma cerimônia chamada cerimônia da incensação, né? Como o próprio nome diz, é feita com incenso, né? Então, existe sim, né? Eu não vou entrar em detalhes como é isso, né? Eu não vou violar meus juramentos, mas existe sim uma espiritualidade muito maior no rito andoniramita. É importante frisar, né? Aliás, eu, inclusive, a minha loja maçônica, que hoje eu estou venerável mestre, a loja Cavaleiros da Pedra trabalha no rito adoniramita do Grande Oriente do Brasil, né? E eu também estou, neste momento, delegado patriarcal do Rio Grande do Sul para o Supremo Patriarcado do Rito Adoniramita do Brasil, né? Então, do SPRAB, né? Então, eu tenho uma vivência mais forte no rito adoniramita. Inclusive, antes de vir morar na Bento Gonçalves, quando eu morava em Cruz Alta, eu ajudei a fundar uma loja do rito adoniramita, a nossa querida e amada loja Antares, né? Então, eu tenho uma ligação muito forte com o rito adoniramita, né? Eu fui adoniramita por muitos anos em Cruz Alta, vim morar em Bento Gonçalves. Em Bento Gonçalves eu pratiquei o rito escocês antigo e aceito aí por 5 anos, e depois eu voltei ao rito adoniramita, né? Onde eu estou até hoje. Então, posso dizer que o rito do meu coração mesmo, assim, é um rito adoniramita, mas cada um tem a sua afinidade, né? O rito adoniramita é um rito mais místico. Então, o cara que é místico, respondendo objetivamente a pergunta, ele vai gostar mais do rito adoniramita, não tenha dúvida nenhuma disso, tá? Não tenha dúvida nenhuma disso, ele vai gostar mais do rito adoniramita, na minha opinião. Então, o cara que é Rosa Cruz, o cara que é uma sociedade teosófica, o cara que é martinista até vai flertar um pouquinho com o Her, mas se o cara tem uma vibe mais Rosa Cruz mesmo, ele vai acabar gostando mais do adoniramita, na minha opinião, porque é um rito mais tem essa vibe, né? Ele tem essa vibe. Eu não estou dizendo que é melhor que os outros ritos, mas ele tem essa vibe mais mística, o rito adoniramita, né? Ele tem essa vibe. Eu não estou dizendo que é um rito místico, porque nós não temos também, durante o ritual maçônico do rito adoniramita, em nenhum momento em que o maçom saia da sua consciência objetiva. Então, é importante a gente frisar isso. E eu vou aproveitar e fazer uma dica de leitura para quem quer conhecer um pouquinho mais o rito adoniramita. Lembrando que você que é mestre e maçom, independente do rito, você pode vir a fazer graus superiores no rito adoniramita, não tem nada impede, né? Eu faço filosóficos no adoniramita, no brasileiro, no escocês antigo aceito, faço ordens inglesas e faço o moderno também, né? Então,
é de cada um, né? Vai quanto você consegue nadar nesse rio, né? Mas eu vou fazer uma dica de leitura muito legal, que é uma tradução que foi feita pelo nosso amado irmão Guilherme Genovese Júnior, né? Que é esse livro aqui, Origem da Maçonaria Adoniramita, né? Que é uma tradução, né? É uma tradução do Louis Guillemin de Saint-Vitor, né? Que fala, e aí tem todo, eu vou ler a descrição para vocês aqui, ó. Novas observações e críticas e racionalizações sobre filosofia, hierógrafo, mistério, superstição e os vícios dos magos, precedido por um capítulo sobre o Antigo Egito e moderno, com observações e notas sobre a história e cronologia do mundo, dedicado ao Monsenhor Duque de Gevrey, do autor da compilação preciosa do Rito Adoniramita, né? Então, é importante. Essa é uma dica de leitura aí para quem gosta do Rito Adoniramita. Esse livro aí você consegue comprar no ICLEP, né? E também eu não adquiri ainda, mas eu sei que o irmão Sérgio Emilião também tem um livro muito legal sobre o Rito Adoniramita, que está já em comercialização, né, em algumas plataformas, e que também vai ser bem legal. Até ele vai estar aqui semana que vem no canal, então a gente vai falar com ele sobre esse livro também. Então, é isso, pessoal. Então, respondendo objetivamente a pergunta, para mim, o cara místico se sentiria mais à vontade no rito adoniramita. Mas vocês pediram a minha opinião pessoal. Eu não estou dizendo que se lê, né? É importante frisar isso. Vou dar um breve recado, então, dos nossos patrocinadores. Aliás, vou deixar o recado dos patrocinadores, mas se você está chegando pela primeira vez aqui no canal Maçonizando, não deixe de deixar seu likezinho, de deixar seu comentário, de compartilhar o nosso conteúdo e ajudar a expandir ainda mais os alcances do canal Maçonizando. Muito obrigado a todos e a gente volta em breve com mais um vídeo. E agora você fica com um recado muito especial, né? E eu vou até botar uma trilhazinha sonora aqui, um recado muito especial dos nossos patrocinadores.